Boa tarde a todos, bem-vindo novamente a uma nova live da Kinetec. Aqui é o Christian Zaniponi da Kinetec. Hoje temos conosco um convidado muito especial, que é o Josimar Müller. Depois vou contar um pouquinho mais sobre ele. Bom dia, Josimar. Bom dia, ou boa tarde. Boa tarde já, né? Meu nome é Josimar Müller, o Christian me chama de Josimar, mas é uma mistura de Sim. português com italiano, com Estou espanhol. treinando Josimar no italiano, né? Estou treinando. Estou aprendendo um pouquinho italiano com o Christian. Ok, então só para contar algumas novidades antes de começar a nossa live, que vai ser um assunto muito interessante, principalmente por quem realmente está focado no negócio de fisioterapia. O Josimar, depois contaremos um pouquinho dele, ele tem um histórico que tem como passar bastante dicas, a experiência dele, né? Então entraremos um pouquinho no assunto daqui um pouquinho. Mas antes de mais tudo, eu queria comentar algumas novidades que a gente lançou este mês, que é o nosso podcast. Atualmente, o nosso podcast, vocês podem acessar as lives que já realizamos em passado. Então, se você tem interesse em escutar que a gente conversou aqui, entrando no nosso site ou no Spotify. No Spotify tem o podcast Kinetec. No nosso site, entrando no blog, tem depois a página dos podcasts, onde tem todos os podcasts. Em breve estará também no iTunes, né? Vocês podem, eventualmente, quando estão dirigindo ou quando estão fazendo academia, eu normalmente podcast uso desta forma, escutar os podcasts dos assuntos que a gente trata ali. Vocês vão escutando, né? Ficando ligado no que a gente fala, etc., né? Então, temos esta novidade dos podcast, de novo, ou na página do nosso blog, ou no Spotify, e em breve também no iTunes. As lives, além de estar nos podcasts, já elas estão no nosso canal YouTube. Se vocês ainda não se cadastraram no nosso canal YouTube, vai lá, faça a inscrição para receber a notificação de quando as lives e os conteúdos estarão postados. Gente, o pessoal tá falando que o som tá um pouco baixo. Se vocês conseguirem falar um pouquinho mais alto. Tá, vamos tentar falar mais alto, então. Então, novamente, o nosso canal YouTube, por quem quer se inscrever, está aberto, né? Lá tem as lives, outros conteúdos também. Agora, esta semana, colocamos um belo depoimento da doutora Flávia Donat, né? Que é uma fisioterapeuta que trabalha principalmente em reabilitação com pacientes neurológicos e pacientes com problemas vestibulares, né? Vale a pena conferir o que ela fala, né? Sobre alguns detalhes interessantes da maneira que ela trata os pacientes. E depois, né? Nossas lives aqui no Instagram, no Facebook. Quem quer mandar um oi, pode abanar aí. Este ano a gente está fazendo a live de forma um pouquinho diferente. As perguntas vocês podem colocar a qualquer momento, a gente vai tomá-la, vai respondê-las somente no final, para deixar assim, desenrolar a conversa de forma mais fluida e chegar, né, depois no final a ter o espaço para responder às perguntas de todos vocês. Ok. Então, eu acho que podemos, então, começar a nossa live. Como disse antes, aqui temos o Josimar Müller. O Josimar, quem é do Sul, sem dúvida, sabe quem ele é, né? O Josimar foi professor, ele coordenou equipes em grandes hospitais aqui do Rio Grande do Sul, chegou a coordenar equipes com mais de 100 fisioterapeutas trabalhando num período de 20 anos. Então, uma grande experiência da compartilhar aqui conosco, né? É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Então, eu também fiquei bastante amigo porque o Josimar tem novos planos
E Inês está envolvido um pouquinho também na questão da Itália, né? Então a gente acaba conversando bastante de Itália, de italiano, dessas coisas. Então, Josimar, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria ter um pouquinho assim, um teu histórico. Conta um pouquinho a tua história, a tua experiência. Em primeiro lugar, Christian, muito obrigado por ter me convidado. A nossa admiração, ela começou quando eu, estudando inicialmente há 2 anos atrás, eu necessitava de um instrumento que era o G-Walk, que passou a me dar dados e evidências científicas bastante importante quando eu trabalhava e gerenciava o serviço da Santa Casa para trabalhar com pacientes neurológicos, e depois nós estendemos esse instrumento para pacientes com doenças cardíacas, com doenças ortopédicas, para idosos, e esse foi um instrumento bastante válido que nos deu condições de mensurar clinicamente o risco que esses pacientes poderiam ter ao fazer os programas de reabilitação intra-hospitalar ou a fisioterapia. E nesse momento que nós nos conhecemos, né, eu já sou um cara encantado com a Itália, ele italiano, não é difícil a gente não se encantar com o Christian e se tornamos amigos. Então eu agradeço esse convite aqui, estar fazendo essa live. Para mim é a minha primeira live, então tem esse pioneirismo também. A minha história, eu estou com 54 anos, a minha história começa antes mesmo de me formar. Eu, com 4 anos antes de me formei na Fevale, em 1989. Eu já trabalhava na Santa Casa com uma pessoa muito inteligente, chamava-se Vladimiro de Oliveira, que tinha o crefito número 2. Era uma pessoa que foi formada na USP, até então era o único fisioterapeuta, o primeiro fisioterapeuta com mestrado, e coordenava o serviço da Santa Casa. E quando ele coordenava o serviço da Santa Casa, nós tínhamos 2 fisioterapeutas e 13 estagiários que atendíamos toda a Santa Casa na época, em 1985. E que volume de público tinha já na época a Santa Casa? Era difícil de hoje eu te precisar, mas nós tínhamos no mínimo 3 hospitais: o Hospital São José, o Hospital São Francisco e o Pereira Filho, que nós atendíamos. Já existia o pavilhão Santa Rita e Santa Clara. A partir daquele momento, a gente foi aprendendo a importância com o Vladimiro da pesquisa clínica, da importância de comprovar os procedimentos fisioterapêuticos. Isso estou te falando coisas de 30 anos atrás, onde a fisioterapia não tinha ainda um reconhecimento dentro da Santa Casa. Não tinha uma aceitação, digamos assim. Não tinha uma aceitação. Nós só conseguimos organizar a fisioterapia dentro da Santa Casa como uma unidade de trabalho mesmo em 96. Aí eu passei a ser o coordenador em 1996. Era uma unidade de gerenciamento básico. E antes um pouco eu trabalhava no hospital em 92. Eu fui para o Hospital da Criança Santo Antônio, onde eu fiz o meu mestrado em pediatria, me especializei em doenças crônicas pulmonares. E lá a gente fez um trabalho de gestão, onde eu tinha 12 alunos de fisioterapia, que eram meus alunos do IPA. Então nós éramos 2 fisioterapeutas, trabalhávamos com esses 2 alunos e rotimizamos o hospital com isso, para atender as crianças, especificamente as crianças de doença pulmonar crônica. Né? Uhum. E é interessante, porque esses alunos ganharam experiência. Hoje nós temos, assim, posso citar nomes como o Denizar Mello, que é professor na PUC, já foi coordenador, Alexandre Simões, que é coordenador no Hospital de Clínicas, professor na URGS, enfim, tem outros alunos que hoje são expoentes na área da fisioterapia, e que cito com grande prazer. Um trabalho que foi brilhante. Nós fomos para o exterior com vários trabalhos que publicamos e apresentamos, né? Sim. Era uma equipe interessante. O Alexandre Denizar, eu tive o prazer de conhecê-los, né? Inclusive com a Alexandra estamos conversando sobre vários projetos que eles têm, né? Então não sabia disso, que tu foi professor deles. Professor, com muito orgulho, excelentes alunos. Sim. Eu citei o nome dos 2, mas tem outros que também são professores, tanto
na URGS, como na Católica e na PUC. E foi um trabalho que deu orgulho, porque é bem o que nós colocamos aqui no título. Nós trabalhamos junto com o Dr. Fischer, que também é um professor da Universidade Católica e da URGS, na área da pneumologia pediátrica, é um expoente mundial, e nós atendimos os nossos pacientes com essa equipe de alunos de fisioterapia, e nos especializamos nisso, e publicamos muitos trabalhos junto com o Dr. Fischer, né, a respeito, são muitos trabalhos. Inclusive, nós montamos uma ONG, que ela existe ainda até hoje, chama-se Associação de Peito Aberto, que atende... De peito aberto. É uma ONG que atende crianças carentes com doença crônica pulmonar. Uhum. E nessa ONG se oferece a possibilidade de muitos fisioterapeutas que não sabem aonde, que gostam da área de fisioterapia respiratória pediátrica, ali pode-se fazer o seu mestrado junto ao Dr. Fischer, fazendo um trabalho voluntário junto à ONG e estudando, pesquisando e desenvolvendo os seus conhecimentos através do mestrado. Deixo essa dica, Associação de Peito Aberto. Depois podemos colocar ali, não sei, um link, um contato para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esta ONG, ou eventualmente fazer um trabalho de mestrado com uma mestrado, ONG que doutorado, que vale muito a pena. Então aqui já, como a gente até nem programou, o voluntariado muitas vezes fazem da gente ter a possibilidade de se desenvolver, crescer, né, deixar legados e... Ajudando a comunidade, ajudando porque tem um impacto social esse tipo de trabalho também, né? Bem muito legal. Grande. Essa é uma outra coisa que eu não sabia de ti, Josimar, porque tu tá cheio de surpresas sempre, né? Que bom que são boas surpresas, né? Ótimo. Bem, e posteriormente, então, no Santo Antônio, a gente foi convidado pela direção da Santa Casa, isso já em 1996, para montar a unidade, que se chama de UGB, Unidade de Gerenciamento Básico da Fisioterapia. Então, a fisioterapia existiu desde 1965 na Santa Casa com a Bárbara Fischinger e foi evoluindo para o Vladimiro. O IPA foi a primeira escola de fisioterapia a fazer estágio também na Santa Casa. Depois veio o Vladimiro, mas a institucionalização da fisioterapia se deu em 96 comigo como coordenador. Uhum. E a partir de então nós nos organizamos, ali nós éramos ainda muito poucos colegas, nós não conseguimos ainda ter a sustentabilidade do negócio, né? Mas tecnicamente a gente já estava começando a se organizar, principalmente nas unidades de terapia intensiva. Isso já passou a ser algo bastante importante, né? Sim. Com o objetivo de reduzir os tempos de hospitalização, reduzir os tempos, né? O objetivo de vocês era isso daqui, era isso que a Santa Casa estava pedindo de vocês, né? E como foi sistematizando o conhecimento e a aplicabilidade desse conhecimento aos pacientes, tanto os pacientes como os médicos e os demais profissionais da área de saúde foram vendo os benefícios. E foi crescendo as necessidades e prescrições da fisioterapia. Com isso, obviamente, foi evoluindo a necessidade de se contratar mais fisioterapeutas, né? Eu me lembro que na minha segunda vez que eu cheguei na Santa Casa, em 2006, porque teve um intervalo de 2000 a 2005, 2006, eu estava no Moinhos. Uhum. Nós éramos ali contratados 23 fisioterapeutas para todo o complexo da Santa Casa. E tinham fisioterapeutas contratados temporariamente. Passado 3 anos, num dia só, nós contratamos 42 fisioterapeutas. Vocês fizeram um dia, uma contratação de 42 fisioterapeutas. Tamanha era a nossa necessidade. Certo. Né? E há 3 meses atrás, quando eu saí do serviço, nós tínhamos em torno de 120 fisioterapeutas atuando e 5 escolas de fisioterapia tendo a oportunidade de praticar a sua área de ensino, de aprendizado, mais residência e pós-graduação, né? Então, é um volume bastante grande. Ali, por dia, certamente, são 600 a 700 pacientes atendidos na Santa Casa, o que dá uma média de 48 mil procedimentos de fisioterapia.
Então, obviamente que para todo o serviço tem que se ter um planejamento estratégico, tem que se contar com a sustentabilidade do negócio, tem que se pensar nesse negócio em crescer com inovação e tecnologia, porque toda hora as coisas estão acontecendo e a gente tem que introduzir isso. Isso dá mais agilidade ao serviço, dá mais resultados na aplicabilidade do conhecimento para os pacientes, né? Traz mais benefício. A gente consegue com que os pacientes tenham alta mais cedo e com uma funcionalidade melhor. Isso diminui custos, tanto para o hospital quanto para a sociedade. Isso é bastante importante para os convênios. E me diz uma coisa, para chegar àquele nível ali, né, gerenciar uma equipe grande assim, né, administrar um número de processos tão grande como vocês estavam fazendo, quais foram as principais dificuldades e desafios? Como vocês conseguiram ter uma melhoria dentro deste procedimento? A primeira situação é o planejamento estratégico, né? Porque você não é uma ilha na fisioterapia dentro da comunidade hospitalar. Você tem um cliente superior que é a direção. Então, você tem que chegar para a direção com um projeto. E esse projeto tem que ter um planejamento estratégico, um plano orçamentário. Você tem que pensar em autossustentabilidade, você não pode estar dando prejuízo, né? Você tem seus clientes, que é a razão de ser, que é os pacientes, né? Você tem que fazer interatividade com os médicos, isso é bastante importante. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os médicos não conhecem aquilo que o fisioterapeuta tem de conhecimento, as suas inovações e tecnologias. Nós, fisioterapeutas, às vezes não, na maioria das vezes não divulgamos, não fizemos o nosso marketing, então o médico não tem o conhecimento, né? Às vezes é o paciente que leva o conhecimento para o médico se surpreende. Mas é isso que é fisioterapia. Então, essa organização de protocolos, rotinas, a mensuração de resultados e estabelecer um ciclo de capacitação interno entre os colegas é bastante importante a partir da mensuração dos resultados, né? E agregar valores como, voltando a dizer aqui, nós falamos no início do G-Walk, para citar um exemplo no qual eu te conheci, ele passou, antes nós fazíamos testes de caminhadas ou avaliação de marcha de forma empírica. À medida que nós fomos avaliar com esse instrumento, a nossa relação de interação com o médico e com o paciente melhorou muito, mudou de patamar, né? Porque nós passamos a ter dados objetivos. E o valor que nós passamos a ter dentro da instituição também mudou de patamar. Nós passamos a ser mais solicitados, mais requisitados com uma outra valorização. E esse é um potencial que nós temos, nós fisioterapeutas, mas nós não desenvolvemos isso, nós não aprendemos isso dentro das universidades ou dos cursos de fisioterapia. Então, essas oportunidades a gente tem que aprender a buscar fora, o próprio fisioterapeuta buscar a se capacitar de forma, fazendo cursos de administração, cursos de marketing. Uma outra coisa importante quando se trabalha em equipe, cursos de RH, né? Avaliação de desempenho de uma equipe, desenvolver lideranças quando se trabalha dentro de um hospital. Isso é bastante importante, como você estava me perguntando. Sim. Sim, estas são, claro que o Josimar está falando de uma realidade muito complexa, né, porque estava mencionando a Santa Casa. A Santa Casa é o maior hospital do Sul, né? Sim. O maior hospital do Sul, então, uma realidade bastante complexa, um volume ali de 600, 700... De fisioterapia, né? Sim. Por dia. Por dia. Então, assim, bem consistente o tudo. Mas isto também, esses conceitos que tu falou agora, de liderança, gestão, marketing, são todas, né, relevantes para qualquer negócio de fisioterapia. Também, se uma pessoa tem um consultório, ele tem que ter esta visão de gestão, de marketing, de liderança. Do seu próprio negócio, né? Certo. O fisioterapeuta que está se formando hoje, ele tem que ter um plano de carreira de no mínimo para 5 anos.
como é que ele vai se sustentar nesses 5 anos? E uma coisa que quando eu dei aula 23 anos, tanto no IPA quanto na Unicinos, nós sempre discutimos muito isso com os alunos, que a universidade também não pensa. Quando você faz um curso, e são faculdades particulares ou não, você faz um investimento. Esse investimento tem que te trazer um retorno. Através de qual a forma, qual é o teu plano de carreira, qual é o teu planejamento estratégico dentro de 5 anos que você vai obter não só pagar esse investimento que você fez, mas também adquirir novos conhecimentos para que te possam estruturar por mais 5 anos, fechando 10 anos de formado, né? Foi sempre assim que nós pensamos. E é interessante que a pessoa que se forma lá pelos seus 24, 25 anos, quando chega nos seus 35 anos, geralmente ela quer casar, quer ter filhos, quem casa quer casa, e como adquirir esses bens, né? Você fez uma faculdade belíssima, tem um curso belíssimo, você tem que sustentar do seu próprio negócio. Então você tem que não só assim, liderar pessoas, mas tem que se liderar no mercado. Então é importante desenvolver o seu próprio conhecimento, portanto, para atingir a liderança no mercado. Especializar-se pode Sim. ser uma estratégia Sim. interessante. E a especialização não é só do conhecimento do conteúdo da fisioterapia. Sim. É abrangente, né? É especializar-se em administração, como eu falei antes, no marketing. O que tem de inovação e tecnologia na área? Nós estava falando antes no podcast que foi feito com a colega, que é especializada em neurologia. Sim. Né? Certamente ela usa recursos tecnológicos que colocam ela como liderança no mercado. E isso é muito importante. Então, vai desde um fisioterapeuta que tem um consultório, que trabalha com uma gama X de pacientes, a um coordenador de um serviço hospitalar, como eu liderei 2 serviços importantes, a Santa Casa como o Hospital Moinhos de Vento, da gente preparar pessoas para que possam dar continuidade ao seu serviço. Certo. Né? E falando disso, né, eu como gestor aqui também, né, as métricas, tu falaste de métricas, de medir os resultados, né? Tu usava as métricas, e as métricas eram fundamentais para tu estruturar a tua administração da equipe, eventualmente argumentar, né, com a gestão, com a administração do hospital, e para a conduta clínica e de tratamento, né? Qual é a relevância, a importância de ter dados quantitativos, Josimar? Bom, eu aprendi desde cedo contando essa minha história, e porque eu sempre fui cobrado pelos resultados. Quando as pessoas me convidavam para gerenciar um serviço, o compromisso que eu sempre tinha com o gestor era resultado econômico. Mas com os pacientes e minha equipe era o resultado clínico. Então, juntar as duas coisas, o resultado econômico e o resultado clínico, é muito importante, né? E, ao mesmo tempo, é poder desenvolver as pessoas nos seus conhecimentos, além da formação, da graduação, para que essas pessoas possam também entender o quanto é importante a sustentabilidade através da sua competência clínica, que esse resultado chegue ao paciente e chegue no empregador, ou no gestor, né? Uhum. Isso é fundamental. Bem, a gente pode falar, tanto num grande serviço, como é que a gente pode botar as métricas, ou eu vou chamar isso de indicadores, e a gente tinha, assim, itens de controles diários. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente chega é poder desenvolver com a informática esses itens de controles diários, vamos dizer assim, na Santa Casa, esses 600 a 700 pacientes, tantos são desenvolvidos em neurologia, ortopedia, cardiologia, pediatria, neonatologia. Para cada equipe, nós tínhamos um item de controle. Olha, tantos nós atendemos na neurologia. Na neurologia foi atendido tantos por cento, e tantos por cento desses neurológicos eram acidente vascular cerebral, né? Desses acidentes vasculares cerebral, tantos eram isquêmicos. Então,
para cada atendimento, nós tínhamos uma rotina assistencial, que era seguido pela capacitação, e dentro dessa rotina assistencial, nós tínhamos indicadores de qualidade. Então, nós desenvolvíamos um processo que vai desde a avaliação do paciente até o momento da alta. E o fisioterapeuta era capacitado, juntamente com os alunos, para acompanhar esse processo. No momento da alta, o líder junta todos os pacientes e monta um banco de dados. À medida que a gente vai rodando esses bancos de dados, a 15 em 15 dias ou uma vez por mês, a gente vai aprendendo com os nossos resultados. E esses resultados vão se tornando novas capacitações, melhorias, a partir da discussão também com artigos científicos, de realidades de outros serviços, né? Nos permite fazer conflitos de ideias e fazer processos de melhoria. Então, dentro de um serviço, era assim e é assim que se faz, acredito, até hoje. Na prática do consultório, não é muito diferente, é o volume que é menor, né? Sim. Se você tem 10 pacientes, 15 pacientes por dia, você vai ter um instrumento de avaliação para cada paciente e você tem que avaliar o seu atendimento no início, no meio e no fim e evoluir com o seu paciente. E é muito importante passar esse dado de evolução não só para o paciente, mas como para o médico do paciente. Certo. Né? Ou para o familiar. Uhum. E uma coisa que talvez esteja me escapando, mas que me alertei agora, é o processo de educação. Toda a rotina assistencial aplicada a um paciente, nós fisioterapeutas temos por obrigação fazer a educação desse paciente, para que o paciente possa acompanhar a evolução que nós desejamos, né? E Sim. ele poder ver os indicadores, se envolver se envolver nesse processo e isso vai dar uma expectativa melhor, um ânimo melhor, né? De juntos, o terapeuta e o paciente, até mesmo o médico, ver os resultados, né? Sim. Nós temos exemplos que a gente fez isso juntos, sim. Né? É muito interessante esta história porque quando fui apresentar o G-Walk, no caso do Josimar, né? Aí ele me pegou e me falou assim, ok, eu tenho um paciente muito importante com doença de Parkinson que eu quero fazer piloto com ele. Eu quero testar com ele o G-Walk, quero ver algumas informações ali. Daí fizemos o teste, né, neste paciente, fizemos um time up and go, sim. que deu o risco de queda alto, né, e depois fizemos um teste de marcha, né. Então foi interessante porque o resultado que tivemos no teste de marcha, eu me lembro que eram assim, um comprimento do passo muito curto, uma velocidade muito baixa, uma cadência muito baixa, uma fase de apoio demorada, né? E aí o Josimar olhou aqueles dados ali, era uma das primeiras vezes que tu estava olhando. Contigo foi a primeira, assim, oportunidade prática no meu consultório. Sim. Que eu pude aprender contigo a ver os dados do G-Walk. E aí me chamou a atenção assim, aqui tu enxerga a capacidade, a experiência da pessoa, né? Ok, então eu vou fazer assim com ele, eu vou começar a fazer treino de marcha na esteira, na velocidade tanto, eu vou focar em melhorar a velocidade e a cadência, né? Ele pegou estes dados como fundamentais para começar o tratamento. Mudamos o tratamento. Na verdade, eu já estava tratando, né? Sim. Aquilo ali me deu a oportunidade de mudar o tratamento, acrescentar coisas, melhorar o tratamento. Sim. E a gente pôde ver o resultado em um ano depois. Como é que foi um ano depois? Um ano depois ele melhorou muito. Todos os parâmetros que nós... Teve uma melhoria de velocidade, de tamanho de cadência, tamanho de passo, né? Sim. E o que mais importante que eu também vejo, além do paciente, obviamente, melhorar, a gente conseguiu discutir com o médico do paciente. Sim. E melhorar a associação da medicação, da necessidade de medicação, que já não era tão grande, a dose de medicação, sim. Porque ele melhorou a funcionalidade dele. Então houve esta melhoria
uma adaptação, quantificada, né? porque Tu vai falar, tinha o resultado quantificado, exatamente. no começo ele estava com uma fase, um apoio, vamos supor assim, uma velocidade a 0,9 e agora estamos a 1,1. Então tivemos uma melhoria bem Bem significativa. significativo. E aí a médica se interessou e começou a pensar, e se tu não tivesse este dado, era difícil para ela... Para me comunicar com ela de forma objetiva. Ela Seria ter empírica. visão de mudar a... Tinha um dado palpável para poder discutir isso. Né? Exatamente. E aí, aqui que entra a questão da evidência, né? Sim, e da rentabilidade, porque a Sim. partir disso ela começou a encaminhar mais pacientes. Para ti também, E né? os pacientes com mais confiança no meu tratamento. Ok. Então, isto que te ajudou, ou seja, a evidência tu usou como argumentação que depois vai criar uma rentabilidade diferente. Pessoal, sobre o tema aqui, a gente está começando a receber perguntas. Sim. Pessoal que tiver mais perguntas também pode enviar. Então, Josimar, a primeira pergunta aqui. Como está sendo utilizada a evidência científica na rotina hospitalar? A rotina hospitalar, a evidência científica já faz uns 15, 20 anos que ela vem sendo utilizada. Ela começou de forma bastante importante na unidade de terapia intensiva. Hoje, os fisioterapeutas já dominam bastante esse processo de suporte ventilatório, de desmame. Não se faz hoje com nada um procedimento bem estabelecido. De forma empírica, Sim. porque ali nós temos riscos de vida e risco de comprometer esses pacientes a um processo longo de ventilação mecânica. E a outra coisa que é bem importante, como começou na terapia intensiva, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem trabalham em conjunto e hoje nós temos um processo chamado mobilização precoce, com evidências científicas crescendo, fisioterapeutas publicando, porque a Sociedade de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva é que começou as principais publicações. E hoje está se estendendo às outras especialidades de fisioterapia. Também na parte funcional, né? Sim, nós estamos crescendo muito. O que eu vejo hoje que nós poderíamos melhorar é que tem muita situação de inovação em tecnologia que já está lá fora, no exterior, que chega aqui no Brasil e nós não utilizamos isso. Porque para criar evidência, nós temos que ter instrumentos de medição, né? Esses instrumentos são fundamentais para a gente. Aqui no Facebook também recebemos um comentário da Maisa Miranda. Vocês baseiam a avaliação e evolução do paciente na CIF? Eu não estou mais dentro da Santa Casa. A gente não costumava utilizar a CIF para fazer a avaliação nem evolução do paciente. A gente tinha escalas funcionais específicas, né? Por exemplo, pacientes de UTI, a gente usava a escala de Perne, né, de mobilidade, escalas de grau de força, etc. Para cada situação, existia uma rotina específica, mas não se usava a CIF. Aqui no Instagram, poderia citar os testes funcionais que você realizava no hospital? Teste de caminhada de 6 minutos, o Time RP Go, aquele de 10 teste metros de também. 10 metros. A gente tinha para pacientes cardíacos um teste de 5 metros que a gente fazia uma avaliação mais global de fragilidade. Qual é o outro que nos dá o de walking? Marcha livre. Né? Marcha livre também. É isso. Perguntas por enquanto. Pessoal, podem continuar mandando perguntas. Ok. Então, resumindo de novo, né, Josimar, qual é a estratégia para usar dados com evidência científica para rentabilizar a rotina clínica de avaliação e tratamento? Bom, acho que de tudo que a gente falou aqui, do meu aprendizado que eu uso como estratégica, o básico é você ter um planejamento. Esse planejamento é o planejamento estratégico que a gente chama. Ele tem que englobar, assim, qual que é o teu objetivo, qual que é a tua missão, quais são os teus valores dentro disso tudo, né? Aonde que você quer chegar, né? No mercado de trabalho, tem que ter um orçamento, né? Um orçamento anual, tem que ter um orçamento
a cada 3 anos ou 5 anos, né? E você tem que buscar, obviamente, eu sempre busquei melhores desempenhos, né? E para ter melhor desempenho, você tem que ter se for o caso de tu estar trabalhando num serviço, você tem que ter ou o apoio do RH, ou você também se especializar um pouco nisso e ter conhecimento, onde você vai poder desenvolver liderança e capacitação de pessoas, né, dentro de uma organização dessa avaliação de desempenho. O nosso objetivo todo vai ser sempre ver o melhor resultado do paciente, então a gente tem que medir se esse paciente, no caso aqui que a gente estava falando de evidência científica, se eu estou trabalhando dentro de uma UTI, eu tenho que ver, usando escalas de mobilização precoce, usando esse exemplo, né? Quantos nossos pacientes que nós fizemos fisioterapia tiveram alta da UTI, quantos tiveram mortalidade, como é que está o nosso processo de desmame do respirador. Então, exemplos assim de como medir esses resultados. A medição sempre fundamental. Isso é fundamental. Sim. Porque essa avaliação dos indicadores ou dos itens de controles diários e os indicadores quinzenais ou indicadores mensais, eles vão te dar a oportunidade de conflitar esses teus dados com a literatura. E aí tu vai poder fazer uma capacitação da tua equipe. Isso é fundamental. E todo mundo tem que ter esse domínio desses dados, né? Sim. E a outra questão que não dá para deixar em paralelo, tem que ser levado, é a parte do resultado científico, da praticidade e aplicabilidade desses resultados no paciente, ele é o beneficiado disso tudo, Sim. com a autossustentabilidade econômica e financeira. Porque também, se eu não tiver sustentabilidade econômica e financeira, eu não consigo atender o paciente. Então, uma coisa está vinculada à outra. Sim. Então, nós, fisioterapeutas, temos que ter consciência disso, temos que aprender sobre economia, sobre administração, não é só entender da técnica do negócio, né? Do procedimento, da aplicabilidade do procedimento. Aquele é um domínio que tu tem que ter. As outras são ferramentas necessárias para o teu desenvolvimento, né? Ela é fundamental. Sim. Isso seja trabalhando numa equipe ou trabalhando no consultório, individualmente, né, na prática do teu consultório. Não é diferente. E, Josimar, contigo sempre falo, né, de alguma novidade que eu enxergo, de inovação, etc, né, que entrarão impactando muito, né, sobre a vida do fisioterapeuta, o trabalho do fisioterapeuta, né, a vida como também está acontecendo em outros segmentos, né? Como tu enxerga a fisioterapia daqui a 5 anos? O que irá mudar? O que na tua visão, né, o profissional terá que se adaptar? Como ele desenvolverá estas adaptações? Bom, eu acredito, assim, eu mesmo estou buscando agora a parte da engenharia biomédica, entender como a ciência da computação vai trazer benefício, isso já é realidade hoje, né? Nem em 5 anos. Como é que ela vai trazer benefícios de qualidade de vida e autonomia para os nossos pacientes, principalmente pacientes de doenças crônicas? A nossa realidade no Brasil, os pacientes estão envelhecendo, nós vamos ter daqui a 8, 10 anos, mais pacientes com doença crônica e mais pacientes dependentes. O custo fisioterapeuta vai ser muito alto para esses pacientes. Significa que nós vamos ter que ter tecnologia para cada vez mais diminuir a perda de autonomia, os espanhóis chamam de discapacitados, né? Tornar essas pessoas mais capacitadas possíveis. Sim. Porque o custo hoje de ter alguém, um cuidador, junto a esse paciente ou essa pessoa que perdeu a autonomia é muito alto. Então, cabe a nossa responsabilidade, nosso conhecimento das ciências da computação, da robótica, facilitar a vida dessas pessoas. Quanto mais próximo ao evento agudo, para tornar esse paciente menos crônico, melhor será o resultado.
Porque esse custo ele não é só da família ou do paciente, esse custo é social. Sim. Quanto mais pessoas nós Vai tivermos... ser distribuído, né? Vai ser distribuído. Ah, mas eu tenho um plano da medicina complementar. Ok, mas esse plano, quanto mais o doente utilizar, mais caro vai ficar esse plano. Para os outros também. Para os né? outros também. Então, Sim. todo mundo vai pagar a conta. E na fisioterapia, ainda não se discute essa política de saúde no Ministério da Saúde, não se discute melhores remuneração de fisioterapeutas nas instituições ou nos planos de saúde. Nós temos preços absurdos nos planos de saúde de o mesmo preço de 15 anos atrás. Né? Não teve ajuste, né? Não. Então, assim, o conhecimento... Pelo contrário. o conhecimento do fisioterapeuta, digamos assim, ele aumentou em 10 mil vezes e o preço não aumentou em muito pouco. Não se justifica hoje um fisioterapeuta trabalhar com uma medicina complementar, seja ela qual for. O fisioterapeuta que tenha um nível de expoência diferenciado. É impossível. Porque ele investiu no conhecimento, ele investiu na tecnologia, e aí se ele vai oferecer medicina complementar, não tem como. É insustentável economicamente isso. Sim. Então, essa política, nós vamos ter que ter mais fisioterapeutas para discutir isso com a medicina complementar. E a pergunta inicial que tu fez eu acho que nós, cada vez mais, vamos ter que estudar a parte, nós fisioterapeutas, a parte da engenharia, mecânica, robótica, eletrônica, porque esse é o caminho. São auxílios para um melhor atendimento. Mais eficiente, mais eficiente. Eficaz. Quanto mais próximo o evento da doença do paciente, melhor é. Certo. Né? Isso já tem comprovação, já falamos várias vezes. Já tem comprovação científica, isso não tem nem que rediscutir isso. Ok. Então aqui nós estamos falando que chegamos ao fim. Tem alguém ali fazendo mais perguntas? Por enquanto não temos mais perguntas. Ok. Ótimo. Então eu novamente repassando informações do começo, né? Temos um podcast no nosso site e também no Spotify. No nosso site se encontra dentro a página do blog. Sempre as nossas lives, aquela que fizemos hoje com a Josimar, vai ser publicada no nosso canal YouTube na segunda-feira. Se ainda não tem inscrito, vai lá, faça a inscrição. Entrou na pergunta. Entrou um comentário aqui, na verdade, da fisioterapia em espanhol. Em espanhol? Interessante. Muito bueno. Nosso objeto de estudo nos permitiu evoluir em várias áreas da saúde. Foi o que você falou. Obrigado. Qual é o nome do... Ciroterapia. Ciroterapia. Uhum. Obrigado. Não sei de onde está olhando. Coloca ali se está, não sei, na Argentina ou no Paraguai. Temos bastante gente da Argentina sempre que fala conosco. Se quiser responder, eu falo para você. Tá. Então, de novo, eu quero agradecer a Josimar por ter compartilhado esta maravilhosa experiência, né? Ele tem realmente... Caracas. Da Caracas. Fantástico. Né? Ok. E, mais uma vez, obrigado para vocês participarem. Obrigado, Josimar. Eu que agradeço. Obrigado, Christian. Obrigado a vocês todos pela oportunidade de falar da minha experiência. E nós falaremos, né, nos encontramos de novo na semana que vem, né, sexta-feira, mais uma live, sempre ao meio-dia. Aguardamos vocês. Bom almoço, bom final de semana.